Tá, olá gente, hoje vamos falar sobre o jogo que eu zerei 2 vezes seguidas, chamadas Sonic Generation, acho que é Generation, que é esse joguinho aqui, que se vocês estão em dúvida em comprar, comprem, vale a pena, tem pra Xbox, e eu acho que tem pra Playstation 3 também. Então, assim, Sonic Generation compõe base do Sonic, que todo nome do jogo do Sonic é da SEGA, por alguma coincidência. E ele é em 3D, que torna isso demais. Mas, para preferência de LT 3.0, que tá na capa que eu acabei de ler. Tá, vamos ver Sonic Generation. Tá, deixa eu ler o que tem aqui. Diversão em dobro, jogue com o Sonic clássico ou o Sonic moderno e domine os movimentos de cada personagem nos diversos ambientes do jogo. Novas aventuras desbloqueadas na medida em que completa as fases do jogo. Os inimigos rivais das duas gerações presentes para decidir quem terá supremacia final. Tá, deixa eu ver aqui. Esse jogo dá pra jogar tipo... Não, deve ter errado isso aqui. Esse jogo dá pra jogar de 1 mais 4 jogadores. Dá pra jogar no modo copy. E não consigo ler isso, mas sim tem link 2. Deixa eu ver, tem uma de HD TV, 700 pixels, 1080 e 1080 pixels e otimização para transferir para disco rígido. No modo online multiplayer dá para jogar 2 a 16 jogadores conectados para dog. Eu não consigo ler isso que é muito pequeno, mas eu li que tá na capa. Então, voltando ao jogo, ele fala sobre os dois Sonics, o velho e o moderno. Que o moderno é em 3D e o velho é em 2D. Não, é em 1D, tô voando. Isso nos leva a falar de Sonic. O Sonic foi criado primeiro o Sonic Hedgehog, que é um Sonic muito familiar. Sonic Hedgehog foi um jogo que eu joguei muito quando era criança, mas nunca zerei aquela merda. Eu parei na fase dos caras da água, aquela água maldita que eu sempre dou aquela sensação de agonia como fazer aqui então. Com o Sonic tava prestes a se afogar, mano. Eu queria fazer uma máquina do tempo só pro filho da puta do cara que criou a SEGA tirar aquela porra daquele som, mano. Apesar que todo jogo da SEGA é bom, não existe nenhum jogo da SEGA que não é bom. Sonic Hedgehog conta a história de um ouriço que tenta destruir o Dr. Eggman, ou Dr. Robotnik, no passado. Apesar que o nome verdadeiro dele é Dr. Eggman. Então, voltando à história, o Dr. Robotnik decide transformar todos os animais em máquinas. E decide pegar 7 esmeraldas do caos e dominar o mundo. E, tipo, a história fajuta. Um dia o Dr. Robotnik quer dominar o mundo. Tipo, o que você vai fazer semana que vem? Vou dominar o mundo. Bem que o cara podia te dar uma história melhor. Tipo, sei lá, Dr. Robotnik tenta dominar o mundo. Mas a história do Sonic não é bem contada. Tipo, a história do Sonic é assim: Dr. Robotnik e Dr. Robotnik. Ninguém sabe a história do Sonic precisamente. Quem é o pai do Sonic? Ou de onde essas 7 esmeraldas surgiram? Essa história nunca foi contada. E principalmente o que eu queria saber, de onde as 7 esmeraldas do caos surgiram, mano. Imagina esses caras falarem. Mas um dia eles falam. E um dia eles também fazem um jogo pro Silver, né, mano? Se um dia eles fizerem um jogo pro Silver pra Xbox, eu acho que eu vou ser um dos caras que vai comprar. Que eu não posso ser o primeiro, porque com certeza vai ter outros comprar. Então eu não posso garantir, mas eu vou tentar ser um dos primeiros. Que Silver, pra falar, é meu personagem favorito, porque ele tem poderes psíquicos, tipo, o Silver é o cara mais legal do jogo. Tipo, mano, eu não sei porque o Tamayashi, sei lá, o dono da SEGA, não fez um jogo pro Silver ainda, mano. Tipo,
Tipo, imagina o Silver. E já é foda, o cara já tem poderes psíquicos, pode levantar os carros com a mão. Imagina um Silver dourado, o que ia fazer, mano? Tipo, batalha entre o Sonic dourado e o Silver dourado, mano. Ia ser tipo foda, ia ser tipo aquelas batalhas épicas de RPG, sabe? Apesar que RPG é foda, mas voltando ao Sonic Jetron. Eu não posso falar isso que vai dar spoiler, né? Tá, um dia um monstro gigante do tempo, no aniversário do Sonic. Tá, primeiro vou falar do passado. Sonic do passado estava derrotando robôs, que ele sempre faz isso, andando e pegando as placas. Aí aconteceu um desastre do tempo. Aí veio uma buraco espacial de minhoca e levou o Tails do passado. Eu acho que é isso, mas não tenho certeza. Porque isso faz sentido. Depois o Sonic do futuro, que de acordo com a história, ele tava no seu aniversário. Ai, eu vou explicar isso. Não é você se jogando. Então o Sonic tava no seu aniversário. Então sabe o que acontece? Boom! Tem um monstro gigante. E o monstro é um monstro que parece com um robô. Adivinha de quem é esse robô? Eu não vou falar. Talvez seja do Mario do Zoando. Mas esse robô, monstro do tempo, ele não é um robô monstro do tempo, ele é só um deus do tempo antigo. E tipo, isso já é esquisito pra cacete, mas fazer o que? Esse robô para espaço é um robô, então eu não sei muito o que falar. Mas esse robô antigo, ele é muito robô antigo, tô voando nas drogas. Esse deus do tempo antigo é muito poderoso e no aniversário do Sonic, que todo mundo tava comemorando, ele sequestra todos os caras menos o Sonic. Aí de repente ele vai para uma zona temporal estranha e ele resolve entrar nessa zona temporal, muda a cor do jogo, o Tails aparece, tipo, ele zera o jogo, as cores voltam e o Tails aparece. Eles acham esse mundo muito estranho, mas antes o Tails fala: estava com medo, porque estava num lugar muito escuro, no vácuo. Pensei que eu tinha morrido, e porque eu assisto um troço em espanhol, eu não vou entender nada. Então, né? Fazer o que? Vocês têm que jogar para entender direitinho. Eu sempre falo para vocês jogarem, que esse é o outro troço do canal que eu criei, que é Daniel. E Daniel não é um canal muito óbvio, então fazer o que, né? É que eu não sei se desse pra mudar o nome do canal, mudava para animes. Nossa, animes não. Mas nossa, não. Falando sobre animes. Ah, esquece. Mas vamos voltar ao assunto principal. Sonic Generations. Ele salva o ouriço não, a raposa. Aí os caras percebem que tá num mundo dimensional estranho e resolvem salvar as cores. Então o Sonic do passado vai pro próximo ponto, bônus, sei lá, pra próxima fase, consegue derrotar a próxima fase. Sonic também. Aí tem o Knuckles, acho que é. Primeiro vem o Knuckles, não, primeiro vem a Amy, depois o Knuckles. A Amy é a suposta amiga do Sonic, que quer ter ele como namorado, mas ela não consegue, não sei porquê, né? Tipo, se eu fosse ela, o que eu ia fazer? Sei lá, acho que ia lá pra magia, tipo, ia fazer uma poção do amor e jogar no Sonic. Isso seria assustador, mas teria dar certo, né? Então, voltando a falar do Sonic Generations. Pra quem gosta de spoiler, porque eu sempre dou spoiler, mas nem todos os jogos, pra não ficar tão atento. Amy, depois vem o Knuckles, que são os
Quase os únicos personagens que eu me lembro. Aí depois eu vou lá, enfrenta outros 3 desafios. E aí consegui 3 chaves mágicas. E o Sonic do passado derrota o Metal Sonic. Apesar que derrotar o Metal Sonic naquele jogo é muito fácil, né? Você simplesmente tem que ir lá, Odeio isso, mano. Eu vou ligar a televisão e assistir ela um pouco, tá? Desculpa se tá meio barulho, é que eu tô assistindo um desenho. Na verdade não é um desenho, mas fuck you. Tá, cadê? Achei o controle. Eu odeio o silêncio. Só o som da minha voz não basta. Vou tentar. Tá. O som da minha voz não basta, mas ele tem que ser o principal. Então eu vou abaixar o controle da televisão. Muitas pessoas vão ficar zangadas comigo por isso. Na verdade não muitas, que ninguém assiste isso daqui, né? Não sei nem porque eu tô fazendo esse troço. Apesar que só tem 3 dias e eu posto um troço a cada dia. Então é justo que tenha uma pessoa. Mentira. Eu sei que não tem ninguém, mas fazer o quê? Não, cuidado que a vida é dura. Tá, voltando a falar do Sonic. O que eu ia falar do Sonic? Me lembrei. Sonic diretão. Ele abre o portão, telestaves, tá? Aí tem um espelho. Mas não era um espelho, era um vidro que dava a ver através dele. Sonic do passado e Sonic do futuro se encontraram. O que se o cara não, se o monstro não fosse um deus do tempo, ia acontecer um colapso e o tempo e o espaço iam erro de frase. O Sonic do passado, do futuro ia simplesmente desaparecer. Ou abriria um portal no tempo e espaço, isso destruiria tudo. Mas como vocês estão numa dimensão aleatória criada pelo Deus do Tempo, acho que não é assim que funciona. Então, sabe? Os dois acham que é o espelho e tal. Aí faz o Robotnik, que no passado se chama Robotnik. Aí o Sonic do passado ensina Robotnik. Bastava um dia do robô do Robotnik, de cabeça, ou de... Nossa, já ia falar. Rolando, como sempre o Sonic faz. Bom, aí depois ele vence. Aí uma esmeralda do caos é liberada, igual no Metal Sonic que ele derrotou, que foi muito fácil. E tipo, no jogo deve ser mais difícil, né? Isso me lembra muito do K.O. Animex, que faz minisséries sobre o Sonic. Eu não diria séries, eu diria curtas, engraçados. Tipo, quando o Sonic falou com o como chama mesmo? Metal Sonic. Porque sempre perco pra você. Eu nunca ganho de você. Aí o Sonic diz: porque somos Sonic Heroes. E o Metal Sonic diz: que pergunta idiota é essa? Porque você me respondeu: porque somos Sonic Heroes. Tá, eu concordo. Tipo, essa não é uma boa resposta. Somos Sonic Heroes, eu venci você. Tipo, eu sou o Mario e venci o Luigi. Tipo, por quê? Simplesmente porque eu venci. Tipo, o Smash Bros. Mas esquece. Mas voltando no assunto principal, Sonic diretão. O Sonic do passado e do futuro se encontram. E o Tails do passado e do futuro também se encontram. Aí Sonic salva. Eu vou cortar muito pedaço. Sonic faz aquilo de novo, enfrenta as 3 vias, restaura as coisas, fez mais 3 desafios, vai em outro robô. Na verdade, vai em um monstro aquático, que eu acho que é o Caos, né? Sei lá, só sei que é algo parecido, mas voltando ao assunto. Tá, vamos ver. O que eu ia fazer mesmo? O que eu ia fazer, mano? O que eu ia fazer? O que eu tava falando? Eu não lembro o que eu tô falando. Do Sonic Geração, eu tô voando aqui. É que eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Já falei mesmo, né? É que não acabar. Eu faço isso pra ter algo bom pra fazer, pra falar a verdade. Não por causa dessa atenção, nem porque minha doutora não comentou, infelizmente.
Mas isso é muito bom. Mas voltando ao Sonic Geração, ele derrota o moço, consegue mais uma esfera do caos, derrota Sonic Sombra, que é Shadows. Em português acho que é Shadows, sei lá, mano. Eu não sei como se chama Shadows em português. Mas voltando ao assunto X da questão, que eu dei o branco. Tá voltando ao X da questão, o que eu ia falar mesmo? Ah, não lembrei. Ele derrota o Shadow. Aí depois ele derrota o monstro da água, que eu não me lembro o nome. Que acho que é alguma coisa do caos, que é tipo a forma do caos purificada em água. Que tipo ele absorve o ódio e blá blá blá. Se espírito e amor e amizade. Mas voltando à realidade, Sonic derrota ele, ganha mais uma esmeralda do caos, bloqueia outra fase, lá, faz aquilo tudo de novo, mas só que dessa vez ele derrota o cara mais da hora do mundo, Silver, que não fala que o Silver da hora é chato. Mano, tipo, o cara tem poderes psíquicos, mano. Eu queria que alguém contasse a história do Silver, tipo, esse um jogo só do Silver. Eu queria isso muito, do coração. Eu faço quase tudo. Só não vendo minha alma porque ela é preciosa. Sério, eu não vendo ela. Bom, voltando. O que eu ia falar? Ah, tá. Ele vai lá enfrentar o penúltimo boss. E é o Dr. Eggman. O Robotnik no passado. Então enfrenta lá. Derrota o Eggman. Consegue mais uma esmeralda do caos. Consegue todas as 7. Vai lá. XXX, bolinha. Então ele vai lá e conserta o tempo. O tempo volta a girar. As esmeraldas do caos consertam o tempo. Que as esmeraldas do caos são bons consertadores de tempo se você tiver uma esmeralda do caos, tá? Se o tempo parar, um dia pega 7 esmeraldas do caos e conserta o tempo. Tipo, todo sentido, tá? Tipo, tem rodas gigantes. E você pôr 7 esmeraldas do caos lá dentro, elas começam a girar. E tipo, não faz sentido mais. Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que, né? Então, voltando ao assunto. Tá, deixa eu tentar lembrar. O que mais que eu ia falar? Me lembrei. Não, esqueci o que eu ia falar. Depois disso tem grande círculo gigante de fogo que leva ao último boss, que eu não vou falar. Gente, tá. Não, esquece, não vou falar nada. Eu sei que leva ao último boss. O Sonic Geração do passado, o Sonic do passado e o Sonic do futuro se unem e se transformam em Super Sonics. Os dois juntos, tá? Mano, os dois tipo dão muito ataque, blá blá blá, X-Terito dão o último ataque, que os dois se abraçam, que foi meio viado, mas como ele mesmo não tem nenhum perigo de se assediar, isso é meio esquisito. Imagina se eu vou passar de me assediar, tipo, vem Daniel do passado. Tá, isso foi muito bacana, mas voltando, eles simplesmente se abraçam, começam a girar e derrotam o cara do passado. Aí esse suposto cara fica preso no tempo e tudo volta ao normal. Que tipo, tudo voltou ao normal, os dois Sonics continuam juntos. Não aconteceu um desastre, sei lá, isso é do Mamoto Yama. Eu também não sei como chama o cara da SEGA, mas só sei que isso é o fim da gravação. Então, adeus. Tá.